Na abertura da sessão plenária de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez o balanço de um ano no comando da Corte. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, destacou que o primeiro ano de gestão à frente da Corte foi marcado por muitos desafios. Apontou a pandemia da Covid-19 e a complexidade do ambiente político. A despeito dessas dificuldades, este Supremo Tribunal Federal não se quedou inerte. Pelo contrário, revelou-se altivo, estável, resiliente e coeso acima de tudo, assegurando o regime democrático, dirigindo conflitos em prol de maior segurança jurídica e de modo vigilante, garantindo a observância dos direitos fundamentais. O balanço do primeiro ano da gestão de Fux traz números positivos. Os dados mostram que foram realizadas 129 sessões, mais de 5.500 processos julgados em sessões do plenário e virtuais, 5 audiências públicas, 54 processos incluídos com repercussão geral, criação da Secretaria de Gestão de Precedentes para aprimorar esse gerenciamento da repercussão geral e integração com os 92 tribunais do país, acordo de cooperação com o Superior Tribunal de Justiça para análise de recursos extraordinários, digitalização e conversão dos processos físicos em eletrônicos, que já são quase 100% do acervo total. Pela Central do Cidadão, foram mais de 51.700 atendimentos, como pedidos de informações processuais, sugestões, críticas. E ainda foi criado o Programa de Combate à Desinformação, para enfrentar informações falsas e discursos de ódio contra a Corte. O ministro Luiz Fux anunciou a entrega das novas instalações do Museu do Supremo para outubro, projeto iniciado na gestão do ministro Dias Toffoli. O lançamento do programa Corte Aberta, para a divulgação de dados jurisdicionais, consolidando o STF como a primeira corte constitucional do mundo 100% digital. O plano de retorno seguro dos servidores e o novo modelo de gestão do STF. Aos meus nobres pares, eu reitero o agradecimento pela confiança depositada no meu exercício na presidência deste tribunal. Nosso relacionamento institucional frutífero tem sido a razão pela qual este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral e do caos generalizado. Ele concluiu que a Corte segue unida para proteger a Constituição e a democracia. Diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante de inúmeros desafios políticos e institucionais enfrentados, nunca houve e nunca haverá qualquer espaço para o desânimo por parte deste tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a rigidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar. Nesse próximo ano de gestão, continuaremos a nossa caminhada com independência, diligência e comprometimento no labor pela melhoria dos serviços prestados ao país, sem prejuízo de velarmos dia após dia pelas instituições que nos fazem republicanos e pela nossa democracia inegociável pelo povo brasileiro. Como você viu, o presidente Luiz Fux chegou à metade de seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Nesse primeiro ano foram várias realizações, considerando os 5 eixos prioritários estabelecidos pelo ministro para a sua gestão.
Entre os eixos prioritários de atuação da gestão do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça está a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. As ações estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, compromisso assinado pelos 193 países da ONU. No ano passado, Fux assinou uma resolução que determina a aproximação do Poder Judiciário com as metas previstas na agenda. Eu tenho compromisso permanente com a busca da concretização ideal de uma vida digna e plena de todos os direitos projetados na Constituição Federal. No primeiro ano no comando do CNJ, o ministro Luiz Fux criou 2 observatórios para debater casos atuais e aprimorar o sistema de justiça voltado a essa temática. No campo do meio ambiente, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça é incentivar boas práticas, elaborar políticas públicas de proteção e aumentar as ferramentas de enfrentamento aos crimes ambientais, especialmente na área da Amazônia Legal. Entre as medidas já adotadas está um acordo com o IBAMA em que magistrados de todo o país poderão ter acesso a dados sobre queimadas ou incêndios florestais. Também foi criado o painel interativo Sirene Jude, uma ferramenta que integra o monitoramento de dados relacionados a processos ambientais no país. A nossa Constituição Federal, uma das raríssimas constituições promulgadas sob a proteção divina, é muito clara ao estabelecer que todos os brasileiros têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Judiciário e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Na área dos direitos humanos, o observatório já debateu questões como a vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19, liberdade de expressão e a realização de audiências de custódia por videoconferência. A pauta do grupo gira em torno de ações do Poder Judiciário que possam viabilizar o cumprimento desses direitos fundamentais. Exemplo disso é a parceria firmada entre o CNJ e a Faculdade Zumbi dos Palmares, que vai conduzir projetos de controle e políticas de igualdade racial no sistema de justiça. A instituição vai acompanhar ainda a implementação de cotas na seleção de magistrados e estagiários negros. A sociedade civil terá voz. Esse é o nosso escopo maior. A sociedade civil terá voz para propor iniciativas a serem adotadas por toda a justiça brasileira em matéria de direitos humanos. Nesse sentido, o Observatório, como se observa pelos seus integrantes, é um fórum interdisciplinar de caráter nacional, para ser um canal permanente de diálogo entre o Judiciário e a sociedade civil. O combate à corrupção também é um dos eixos da gestão de Fux. O presidente do STF pontua desde o início dos trabalhos no cargo que não vai permitir retrocessos na luta contra o crime. Toda vez que o Judiciário falha no combate à corrupção, é mais um degrau que o país desce na percepção da corrupção e é mais, digamos assim, um nível alarmante de insatisfação da população em relação ao judiciário. Nós temos de velar pela imagem do judiciário para que nós possamos conquistar a confiança do povo. A justiça, ela existe, ela sobrevive a partir do momento em que ela tem a sua legitimidade democrática chancelada pelo povo. E é também para velar pela imagem da justiça que a gestão de Luiz Fux tem uma preocupação especial com a transparência dos atos do Poder Judiciário. A maior parte das ações nesse primeiro ano à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso com a informação precisa sobre o que vem sendo feito. Tudo isso, aliado à tecnologia, auxilia no combate de outro tipo de prática criminosa, a disseminação de notícias falsas, as fake news. Por isso, também foi criado o projeto Verdades do STF. A página pode ser acessada pelo site do Supremo.
uma fonte segura para checagem e esclarecimento sobre notícias falsas que circulam na rede sobre o tribunal. A informatização do Poder Judiciário é uma das principais metas da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Fux inicia o segundo ano na chefia do Poder Judiciário com metas concretizadas segundo os eixos traçados no início do mandato. Nos próximos 2 anos, daremos passos largos em direção ao acesso à justiça digital amplo e restrito, em tempo real, para todos os brasileiros. O anúncio feito no discurso de posse do presidente do STF, Luiz Fux, já é realidade no Judiciário nos primeiros 12 meses de gestão. Um dos destaques é o programa Justiça 4.0, conjunto de projetos que prioriza o incentivo à justiça digital. Entre as ações está o juízo 100% digital, que permite a realização de audiências e outros procedimentos por meio virtual, dispensando a obrigatoriedade de comparecimento aos fóruns. Também nessa linha foi instituído o Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, o Inova STF. As iniciativas conduzidas pelo laboratório terão como principal diretriz a construção de soluções inovadoras e de baixo custo que visem ao aumento do desempenho e da eficiência dos processos de trabalho dentro do tribunal. Garantia da segurança jurídica e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal também são metas da gestão. A Secretaria-Geral da Presidência da Corte passou por alterações com a criação das secretarias de Gestão de Precedentes e de Altos Estudos, Pesquisa e de Gestão da Informação. O objetivo dessas mudanças é o gerenciamento do processamento e da aplicação da repercussão geral para a redução da quantidade de recursos que chegam desnecessariamente à Corte, permitindo que o STF se posicione cada vez mais à frente aos temas de relevância constitucional. E para incrementar essa vocação constitucional está a troca de experiências com outras cortes constitucionais. Um dos destaques nesse primeiro ano de gestão Fux foi a assinatura de acordo de cooperação internacional com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para a realização de pesquisas acadêmicas relacionadas ao arranjo de cortes constitucionais, direitos humanos e governança democrática. A produção e a publicação de dados e de pesquisas sobre a atividade jurisdicional do STF em língua portuguesa e em língua estrangeira também faz parte das medidas para priorizar a vocação constitucional da Suprema Corte. O exemplo foi o lançamento da segunda edição da publicação Case Law Compilation Covid-19. A obra traz em inglês as decisões proferidas pela Corte para promover um diálogo colaborativo com lideranças científicas, jurídicas e políticas nacionais e internacionais. Outro exemplo foi o lançamento da publicação de estudos científicos da Corte, a Revista Suprema, um periódico científico semestral realizado pelo STF, destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditas da área jurídica. As instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Essa via de comunicação se faz presente justamente por meio da publicação de estudos que tragam oxigenação aos debates jurídicos do país.